Os segredos das pirâmides de Gizé. As pirâmides de Gizé são mais do que apenas estruturas colossais erguidas no deserto do Egito. Elas são um símbolo do gênio humano, um enigma para cientistas e historiadores, e um campo fértil para teóricos da conspiração. Construídas há mais de 4.500 anos, essas três pirâmides, a Grande Pirâmide de Khufu, a Pirâmide de Khafre e a Pirâmide de Menkaure, continuam a inspirar admiração e levantar questões que parecem desafiar o tempo. No vídeo de hoje, vamos explorar os segredos, as curiosidades e as teorias que cercam essas magníficas estruturas. Desde a sua construção impressionante até possíveis conexões com civilizações antigas ou, quem sabe, visitantes extraterrestres. Prepare-se para uma jornada às sombras do passado. Capítulo 1. Um feito de engenharia inigualável. A Grande Pirâmide de Khufu é a única das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda está de pé. Originalmente com 146 metros de altura, ela foi a estrutura mais alta feita pelo homem por quase 4.000 anos. Mas, como uma civilização da Idade do Bronze conseguiu erguer tal maravilha? As teorias mais aceitas sugerem o uso de rampas extensas, que poderiam ser retas, em espiral, ou uma combinação de ambas, para erguer os blocos de calcário que pesavam até 15 toneladas cada. Vestígios arqueológicos indicam que trabalhadores utilizavam trenós de madeira lubrificados com água para facilitar o transporte. Ferramentas como alavancas e cunhas também teriam sido empregadas para ajustar os blocos com precisão. Outro ponto que fascina os especialistas é a exatidão na orientação da pirâmide em relação aos pontos cardeais. Estudos mostram que os egípcios usavam um método baseado no alinhamento com as estrelas e na observação da sombra solar para garantir tal precisão. Além disso, as juntas entre os blocos são tão finas que nem uma lâmina de barbear pode penetrar, sugerindo um nível de habilidade técnica que muitos consideram surpreendente para a época. Mais impressionante ainda é a disposição das 3 pirâmides de Gizé, que reflete com exatidão o círculo estelar da constelação de Órion. Essa conexão celeste sugere que as pirâmides não eram apenas tumbas, mas também monumentos espirituais projetados para alinhar o céu e a terra, reafirmando o papel dos faraós como intermediários entre os deuses e os mortais. Capítulo 2. Mistérios e descobertas recentes. Com o avanço da tecnologia, as pirâmides de Gizé continuam a revelar segredos. Em 2017, cientistas usaram a tecnologia de muografia para identificar uma câmara oculta na Grande Pirâmide, localizada acima da Grande Galeria. Essa câmara, com cerca de 30 metros de comprimento, despertou o interesse da comunidade científica, pois não há evidências claras sobre sua função ou conteúdo. Algumas hipóteses sugerem que poderia ser uma área de armazenamento, uma extensão inacabada, ou até mesmo uma estrutura destinada a aliviar o peso sobre outras câmaras internas. Contudo, a ausência de acesso direto mantém o mistério intacto. Além disso, a descoberta reacendeu debates sobre as técnicas de construção empregadas pelos antigos egípcios. A precisão com que obeliscos e blocos de granito foram cortados e posicionados desafia as ferramentas conhecidas da época, como cinzéis de cobre. Algumas teorias indicam que os egípcios poderiam ter utilizado serras com ponta de quartzo ou até abrasivos como areia molhada para cortar a pedra. Experimentos modernos conseguiram replicar parcialmente essas técnicas, mas os resultados não explicam a escala monumental dos projetos. Curiosamente, a análise detalhada do granito usado em câmaras como a do rei revelou marcas de ferramentas que não são totalmente consistentes com métodos convencionais. Essa lacuna no conhecimento leva alguns pesquisadores a especular sobre possíveis tecnologias avançadas que foram perdidas ao longo dos séculos. Outros, mais inclinados ao campo da especulação, acreditam que a inspiração para essas realizações
pode ter vindo de uma civilização pré-histórica altamente desenvolvida, ou mesmo de um contato extraterrestre. Capítulo 3. As outras duas pirâmides e seus segredos. Embora a Grande Pirâmide receba a maior parte da atenção, as outras duas pirâmides de Gizé também possuem características fascinantes e enigmas próprios. A pirâmide de Khafre, por exemplo, é ligeiramente menor que a Grande Pirâmide, mas ainda impressionante por sua preservação e detalhes arquitetônicos. Sua câmara subterrânea, única no complexo, sugere uma engenharia diferenciada, talvez destinada a rituais funerários específicos. Além disso, a pirâmide de Khafre está diretamente conectada à Grande Esfinge de Gizé, criando um eixo simbólico e espiritual que intriga os especialistas. Há quem acredite que a Esfinge e a pirâmide formem um conjunto destinado a proteger ou guiar a alma do faraó na outra vida, reforçando o papel central de Khafre como uma figura divina. Já a pirâmide de Menkaure, embora menor em escala, surpreende pela sua construção em camadas alternadas de calcário e granito, algo não visto nas outras duas. Estudos arqueológicos indicam que a pirâmide pode ter sido alterada durante ou após sua construção inicial, possivelmente devido a mudanças nos planos funerários do faraó. Sua arquitetura e os restos de um complexo mortuário adjacente, que inclui templos e uma calçada monumental, sugerem que Menkaure buscava uma representação única de sua realeza, distinta de seus predecessores. Além disso, algumas inscrições encontradas nas proximidades levantam a possibilidade de que partes da estrutura tenham sido reutilizadas em períodos posteriores, talvez como forma de homenagear ou reafirmar a herança cultural egípcia. Capítulo 4. Teorias controversas e conexões extraterrestres. Desde as primeiras descobertas, as pirâmides de Gizé alimentam teorias que desafiam a compreensão convencional. Uma das mais controversas é a ideia de que elas foram construídas com a ajuda de civilizações extraterrestres. Os defensores dessa teoria apontam para a precisão das construções e a falta de explicações conclusivas sobre as ferramentas utilizadas, citando que métodos modernos de engenharia ainda enfrentam desafios para replicar as realizações do Antigo Egito em escala e exatidão. Outra teoria sugere que as pirâmides eram muito mais do que tumbas. Elas poderiam ser centrais de energia, utilizadas para fins que ainda não compreendemos. Relatos de fenômenos eletromagnéticos anormais em torno das estruturas reforçam essa hipótese, como medições de fluxos energéticos incomuns realizadas por pesquisadores. Em um estudo, cientistas detectaram que a Grande Pirâmide poderia concentrar energia eletromagnética em suas câmaras internas, levantando possibilidades intrigantes sobre o uso funcional dessas estruturas. Especula-se que os antigos egípcios poderiam ter um conhecimento avançado sobre propriedades naturais, como o uso de materiais condutores ou a manipulação de formas geométricas para amplificar energias naturais. Apesar de tais ideias desafiarem as explicações convencionais, elas mantêm vivo o fascínio por esses monumentos e pela possibilidade de haver conexões entre ciência antiga e mistérios cósmicos. Capítulo 5. O legado das pirâmides. Independentemente de sua origem, as pirâmides de Gizé continuam a influenciar o mundo moderno. Além de sua monumentalidade, elas inspiraram diversos campos da ciência e tecnologia. Por exemplo, arquitetos modernos estudam as técnicas estruturais das pirâmides para criar edifícios mais estáveis e eficientes, enquanto arqueólogos utilizam métodos avançados, como o sensoriamento remoto, inspirados nas descobertas realizadas em Gizé. Mais recentemente, engenheiros têm analisado as propriedades geométricas das pirâmides e sua resistência a forças externas, como terremotos. Essas observações
ajudam a desenvolver construções mais seguras em áreas de risco sísmico. Outro impacto significativo está no campo da energia sustentável. Pesquisadores especulam que as formas piramidais podem influenciar a distribuição de energia, levando a estudos inovadores sobre design e eficiência energética. E você? Qual é a sua teoria favorita sobre as pirâmides de Gizé? Acredita que elas são apenas maravilhas da engenharia antiga? Ou há algo mais por trás dessas misteriosas estruturas? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este vídeo com quem também ama explorar os maiores enigmas da humanidade.